Meu querido filho, minha querida filha, para um momento, só um momento, eu sei que você está cansado. Eu sei que há noites em que você deita na cama e o peso das contas, das dívidas, das promessas que não conseguiu cumprir, cai sobre o seu peito como uma pedra. Eu sei que há dias em que você olha para a sua situação e pensa: será que alguma coisa vai mudar de verdade? Será que existe saída para mim? E é exatamente para você, aquele que está nesse lugar de dúvida, de cansaço, de espera, que eu vim falar hoje. Você não abriu esse vídeo por acaso. Não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi uma coincidência sem sentido. Fui eu que coloquei esse vídeo no seu caminho hoje, porque chegou o momento de eu te dizer algo que você precisa ouvir com toda a atenção do seu coração. A sua virada financeira está chegando, não daqui a muitos anos, não numa vida futura, agora, no tempo certo, no meu tempo, que é perfeito. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer algumas perguntas. Perguntas que eu já sei a resposta, mas que quero que você responda honestamente para si mesmo. Você já acordou de madrugada pensando em dinheiro? Já sentiu aquela angústia no estômago quando o boleto chegou e o saldo não era suficiente? Já se pegou envergonhado de uma situação financeira que não era o que você planejou para a sua vida? Já orou, chorou, pediu e mesmo assim pareceu que o céu estava fechado? Se a resposta para alguma dessas perguntas foi sim, então este vídeo foi feito especialmente para você, porque eu quero que você entenda algo fundamental. A sua situação financeira atual não é o fim da sua história. Não é o veredicto final sobre a sua vida. Não é a prova de que eu te esqueci ou de que você fez tudo errado. É apenas um capítulo. E hoje eu vim te anunciar que esse capítulo está chegando ao fim. E o próximo capítulo é diferente. O próximo capítulo tem o meu nome escrito nele. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar por que a sua bênção demorou, o que aconteceu nos bastidores espirituais enquanto você esperava, quais são os sinais de que a sua virada já começou e o que você precisa fazer nos próximos dias para se posicionar para tudo que eu já separei para você. Fique até o final. Cada palavra que você ouvir aqui foi escolhida por mim para o seu momento. E antes de avançarmos, escreva agora nos comentários: minha virada está chegando. Declare isso, porque declaração abre portas que o silêncio mantém fechadas. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 dias de provisão e paz financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso começar te dizendo algo que talvez ninguém tenha te dito antes com essa clareza. Eu vi tudo. Eu vi aquela noite em que você estava sozinho na cozinha, depois que todos já tinham dormido, olhando para as contas espalhadas na mesa e tentando fazer as contas não fecharem do jeito que estavam fechando. Eu vi quando você fechou os olhos, não de sono, mas de desespero. Eu vi a lágrima que escorreu pelo seu rosto naquele silêncio que parecia gritar mais alto do que qualquer barulho. Eu vi quando você foi ao banco e ouvi uma palavra que corta: negado. Eu vi a sua expressão mudar, o seu ombro cair um pouco mais e você sair dali carregando um peso que ninguém mais via, mas que estava lá pesando em cada passo. Eu vi quando você chegou em casa e tentou sorrir para as pessoas que ama, fingindo que estava tudo bem, porque não queria preocupá-las. Eu vi esse sacrifício silencioso. Eu vi essa força que você nem sabe que tem. E eu vi aquelas orações, aquelas que você fez de joelhos no quarto, com voz baixa para não acordar ninguém.
Aquelas em que você me disse: Deus, eu não aguento mais, eu preciso de um milagre. Por favor, não me abandone. Eu ouvi cada uma delas. Nenhuma se perdeu, nenhuma foi para o vento. Cada palavra que você me dirigiu ficou registrada. E eu te digo hoje, elas tiveram efeito. Elas moveram coisas que você não consegue ver com os olhos físicos, mas que são absolutamente reais. Você precisa entender uma coisa sobre mim. Eu não sou um Deus distante que observa a sua dor de longe com indiferença. Eu sou o Deus que sente junto com você. Quando você chora, eu choro. Quando você sofre, eu sofro. A Bíblia não diz à toa que eu sou pai, e nenhum pai de verdade consegue assistir ao sofrimento do seu filho sem ser tocado profundamente por isso. Mas há algo que eu preciso que você compreenda, e isso é importante demais para ser dito de forma superficial. O fato de eu ter visto o seu sofrimento não significa que eu estava parado enquanto você sofria. Enquanto você chorava, eu estava trabalhando. Enquanto você duvidava, eu estava planejando. Enquanto você sentia que o céu estava fechado, eu estava nos bastidores movendo peças, preparando pessoas, alinhando circunstâncias, abrindo caminhos que você ainda não pode ver, mas que logo vai sentir. Pensa comigo, o agricultor que planta uma semente não vê nada acontecer por um bom tempo. O chão parece igual, a semente some, nada aparece na superfície. Mas embaixo da terra, no escuro, no silêncio, algo extraordinário está acontecendo. A semente está germinando, está criando raízes, está se preparando para brotar com uma força que nenhum olho humano conseguiu acompanhar. E quando ela finalmente aparece, quando aquele broto verde atravessa a terra e aparece na luz do sol, as pessoas falam: que milagre! Mas o milagre não começou naquele dia. O milagre começou lá atrás, no silêncio, no escuro, quando ninguém estava vendo. É exatamente isso que está acontecendo com a sua vida financeira agora mesmo. A semente das suas orações, das suas lágrimas, da sua fé, mesmo que seja uma fé pequena, mesmo que seja uma fé que duvida enquanto crê, essa semente está germinando, está criando raízes. E o broto está prestes a aparecer. Mas eu quero que você entenda algo que vai mudar a forma como você vê o seu passado. Cada dificuldade que você passou não foi punição. Não foi sinal de que eu te abandonei. Não foi prova de que você não merece prosperidade. Cada dificuldade foi parte do processo de formação de alguém que vai saber usar a bênção quando ela chegar. Porque eu não dou bênçãos para destruir as pessoas. Eu preparo as pessoas antes de dar a bênção. Pensa em José, o filho de Jacó. Aquele jovem que teve sonhos grandes. Sonhos que eu mesmo coloquei no coração dele. Sonhos de grandeza, de liderança, de prosperidade. E o que aconteceu logo depois? A inveja dos irmãos, o poço, a escravidão, a prisão injusta. Anos de sofrimento, anos de espera, anos em que qualquer um poderia olhar para aquela situação e dizer: esse homem foi abandonado por Deus, esses sonhos não vão se cumprir. Mas a verdade é que cada etapa daquele sofrimento estava me ensinando, me formando, me preparando para o dia em que eu colocaria aquele jovem diante do faraó como o homem mais poderoso do Egito, o homem que salvaria nações inteiras da fome. O que parecia abandono era formação. O que parecia fracasso era preparação. O que parecia o fim era o início do maior capítulo da vida dele. E eu te pergunto, e se a sua história estiver seguindo o mesmo padrão? E se cada dificuldade financeira que você atravessou estiver te formando, te lapidando, te preparando para a maior bênção que você já recebeu na vida? E se você estiver no poço agora, mas o palácio estiver logo ali na frente, eu sei que é difícil enxergar isso quando você está no meio da dor. Eu entendo, mas é por isso que eu vim falar com você hoje. Para te dar a perspectiva que o sofrimento não te permite ter sozinho, para te lembrar que eu nunca perdi o controle da sua história,
que eu nunca tirei os olhos de você, que eu vi cada lágrima, ouvi cada oração e guardei tudo. E agora chegou o tempo de transformar tudo aquilo em colheita. Você sofreu muito, mas o sofrimento tem um limite. Eu coloquei um limite no seu sofrimento e esse limite está chegando. O que vem depois dele é diferente. O que vem depois é a promessa cumprida. Não desista agora. Não feche o coração agora, porque o melhor capítulo da sua história financeira está prestes a começar e eu quero que você esteja de olhos abertos para recebê-lo. Meu amado filho, minha amada filha, uma das perguntas mais honestas que você já me fez foi esta: por que demorou tanto, Deus? Por que eu precisei esperar tanto tempo? E eu te digo, essa é uma pergunta legítima, uma pergunta que vem de um coração honesto. E ela merece uma resposta honesta, não uma resposta religiosa vazia, não um clichê espiritual que não resolve nada, mas uma resposta real que você possa levar para a sua vida. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que o tempo de espera nunca é desperdício nas minhas mãos. Eu sei que parece que sim. Eu sei que quando você olha para os anos que passaram e vê que a situação financeira não mudou da forma que você esperava, parece que o tempo foi embora sem deixar nada. Mas isso é uma ilusão. O tempo de espera, quando vivido em conexão comigo, é o período mais produtivo da sua formação, mesmo quando parece o mais estéril. Pensa no vinho. O vinho mais precioso, o mais caro, o mais valorizado no mundo não é aquele que foi produzido com pressa. É aquele que passou pelo processo mais longo, que fermentou pelo tempo certo, que foi guardado nas condições certas. Um vinho que não passou pelo tempo necessário é vinagre, azedo, sem valor, sem propósito. Mas o vinho que esperou, esse tem sabor, tem profundidade, tem valor que ninguém questiona. Eu não estou te fazendo esperar para te punir. Eu estou te guardando para que você chegue à sua bênção com a profundidade certa, com a maturidade certa, com o coração certo, porque há pessoas que receberam grandes bênçãos financeiras antes de estarem prontas, e essas bênçãos as destruíram. O dinheiro sem sabedoria é veneno. A prosperidade sem caráter é ruína. Eu te amo demais para te dar algo que te destruiria. Mas há um segundo motivo pelo qual a sua virada demorou. E esse é mais espiritual, mais profundo. E eu preciso que você preste atenção. Havia batalhas sendo travadas por causa da sua bênção. Havia forças que não queriam que você prosperasse. Havia padrões de pensamento, crenças limitantes, portas abertas para o espírito de pobreza que precisavam ser fechadas antes que a bênção pudesse entrar sem ser destruída. Não é tudo culpa do inimigo. Eu vou falar mais sobre isso em outro capítulo, mas é importante que você entenda que a sua prosperidade não é apenas uma questão financeira, é uma questão espiritual, e batalhas espirituais levam tempo para serem vencidas. Não porque eu seja fraco, eu sou onipotente, mas porque eu respeito a sua liberdade, respeito o seu processo e trabalho com você e não apenas para você. Há também algo que muitas pessoas não querem ouvir, mas que o amor me obriga a dizer. Às vezes, a demora tem a ver com posicionamento, com decisões que precisavam ser tomadas, com relacionamentos que precisavam ser encerrados, com hábitos que precisavam ser transformados, com a direção que você estava seguindo, que era boa, mas não era a certa. E eu precisei de tempo para te redirecionar sem quebrar você no processo. Pensa em Abraão. Quando eu chamei Abraão para deixar a sua terra natal e ir para um lugar que eu lhe mostraria, ele partiu. Mas o caminho até a terra prometida não foi direto. Houve desvios, houve erros. Houve momentos em que ele tomou decisões que complicaram a jornada, como quando ele foi ao Egito durante a fome, ou quando ele tentou cumprir a minha promessa no seu próprio tempo, com Agar. Cada um desses desvios atrasou o cumprimento da promessa.
Mas eu não abandonei Abraão por causa dos desvios. Eu o corrigi, eu o redirecionei. E no tempo certo, quando Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 90, o filho prometido nasceu. Não porque eu gostasse de esperar, mas porque Abraão precisou de todo aquele tempo para se tornar o homem capaz de ser pai de nações. A promessa e a preparação precisaram coincidir. E agora, meu filho, minha filha, eu te digo com toda a autoridade que me pertence: o seu tempo de preparação está chegando ao fim. Não porque você seja perfeito, você não é, e tudo bem. Porque eu não trabalho com pessoas perfeitas, trabalho com pessoas disponíveis. Mas porque o relógio que eu mesmo ajustei para a sua vida está marcando a hora certa. Porque as peças que eu estive movendo nos bastidores chegaram ao lugar correto. Porque a janela de oportunidade que eu preparei para você está se abrindo. E janelas abertas precisam ser aproveitadas. E por isso eu digo, a sua virada não pode mais esperar. Não porque eu esteja com pressa. Eu que sou eterno não tenho pressa. Mas porque chegou o tempo que eu mesmo determinei, o tempo que estava escrito antes mesmo da fundação do mundo para a sua vida. E quando o meu tempo chega, nada no céu, nada na terra, nada no inferno é capaz de impedi-lo. Prepare o seu coração, prepare a sua mente, prepare a sua casa, porque o que estava represado por tanto tempo está prestes a ser liberado, e a força dessa liberação vai surpreender até você. Escreva nos comentários: eu estou pronto para minha virada. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que eu preciso revelar para você hoje, algo que vai mudar completamente a forma como você interpreta tudo o que aconteceu na sua vida financeira. Algo que, quando você entender, vai transformar a confusão em clareza e o desânimo em determinação. O inimigo atacou você com tanta insistência na área financeira porque ele sabia de algo que você ainda não sabia. Ele sabia que a sua bênção estava a caminho. Deixa eu te explicar. O adversário não perde tempo atacando quem não tem potencial. Ele não desperdiça energia em quem não representa uma ameaça para o seu reino. Quando ele se concentra em derrubar alguém, quando ele monta uma operação específica para destruir uma área da vida de uma pessoa, é porque essa pessoa tem algo que ele quer impedir. É porque o destino dessa pessoa o incomoda. É porque o futuro desse filho meu representa uma ameaça ao que ele quer manter. E você, com todas as suas dificuldades, com todo o seu cansaço, com todas as suas dívidas, você representa uma ameaça para ele. Porque quando eu prospero alguém, essa prosperidade não fica só naquela pessoa. Ela se espalha, ela alimenta famílias, ela financia o reino, ela testemunha do meu poder para quem está ao redor. E o inimigo não quer nada disso. Por isso, ele atacou. Por isso, as portas pareciam se fechar na sua frente. Por isso, os planos davam errado no último momento. Por isso, as oportunidades desapareciam antes que você pudesse aproveitá-las. Por isso, o dinheiro parecia escapar pelos dedos antes mesmo de você entender como. Isso não é azar. Isso não é incompetência sua. Isso é guerra. Uma guerra espiritual travada especificamente na sua vida porque você tem um destino que o inimigo teme. Mas aqui está o que o inimigo não calculou. Ele não pode vencer uma batalha que eu já decidi. Ele pode atrasar, mas não pode cancelar. Ele pode complicar, mas não pode eliminar. Ele pode intimidar, mas não pode derrotar quem está nas minhas mãos. Pensa em Jó. Esse homem era próspero, íntegro, temente a mim, e o adversário foi diante de mim e pediu permissão para atacá-lo, porque ele sabia que Jó tinha algo precioso. Sabia que Jó era amado por mim de uma forma especial. Sabia que a fé de Jó, se provada e vencedora, glorificaria o meu nome de uma maneira que nenhum outro testemunho conseguiria. E então, o ataque veio. As riquezas foram perdidas, os filhos foram perdidos,
A saúde foi perdida. Os amigos viraram acusadores. A esposa disse: amaldiçoa a Deus e morre. E sabe o que Jó fez? Ele dobrou os joelhos e disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele chorou, ele questionou, mas ele não me abandonou. E o final da história de Jó, eu restaurei tudo que ele perdeu, em dobro. O que o inimigo roubou, eu devolvi multiplicado, porque eu sou um Deus de restauração. Eu não apenas reparo o que foi quebrado, eu reconstruo melhor do que era antes. E essa é a promessa que eu tenho para você hoje. Tudo que o inimigo usou contra você, eu vou usar a favor. Tudo que ele tentou destruir, eu vou reconstruir. Tudo que ele tentou roubar, eu vou restaurar. Com juros, com abundância, com a marca da minha glória em cima. Mas há algo que você precisa entender sobre a guerra espiritual. O inimigo não apenas ataca de fora, ele também trabalha por dentro, através dos pensamentos que ele planta na sua mente. Pensamentos como: você não merece prosperidade, quem você pensa que é? Pessoas como você não saem dessa situação. Deus não está interessado na sua vida financeira. Isso não vai mudar nunca. Esses pensamentos não são seus. Eles não vêm de mim. Eles são mentiras plantadas para te fazer desistir antes da virada, para te fazer baixar a guarda antes da vitória, para te fazer abandonar o campo de batalha um passo antes da conquista. E eu te digo hoje, com toda a autoridade que me pertence, não acredite nessas mentiras. Não porque a sua situação não seja difícil, ela pode ser muito difícil, mas porque a dificuldade que você vê com os olhos físicos não é a realidade completa. A realidade completa inclui o que eu estou fazendo nos bastidores. Inclui os anjos que eu enviei para lutar a seu favor. Inclui os recursos que eu já separei com o seu nome. Inclui o decreto eterno que eu fiz sobre a sua vida antes de você nascer. O inimigo vê esse decreto, ele sabe que existe, e é por isso que ele luta com tanta insistência contra você. Porque ele quer te fazer desistir antes de você ver o cumprimento desse decreto. Não desista. O ataque mais intenso muitas vezes vem justamente antes da maior vitória. É assim no campo de batalha natural. E é assim no campo espiritual. Quando a pressão aumentar, não interprete isso como sinal de derrota. Interprete como sinal de que a sua virada está muito próxima. Você está na batalha certa. Você está do lado certo. E o lado que eu estou, não perde. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma dúvida que habita o coração de muita gente que passa por dificuldades financeiras prolongadas. E eu sei que ela pode habitar o seu coração também. É uma dúvida que raramente é dita em voz alta, mas que sussurra nos momentos de maior vulnerabilidade. Será que Deus realmente se importa com a minha situação? Será que Ele realmente vai agir? Eu ouço esse sussurro, e hoje eu vim responder a ele, não com palavras vazias, mas com provas. Com histórias reais de pessoas reais que confiaram em mim quando não havia nenhuma evidência visível de que eu estava agindo. E que viram com os próprios olhos que eu nunca abandono quem deposita a fé em mim. Pensa na viúva de Sarepta. Essa mulher estava em uma situação que, humanamente falando, não tinha saída. Havia seca, havia fome em toda a região. Ela tinha um filho pequeno. E o que ela tinha nas mãos era tão pouco que ela estava literalmente juntando gravetos para fazer um último fogo, assar um último pão com o pouco de farinha e azeite que havia sobrado. E depois, aguardar a morte, ela e seu filho. Era essa a sua situação quando o profeta Elias apareceu e pediu que ela lhe trouxesse primeiro um pouco de água e um pedaço de pão. E ela respondeu com uma honestidade que me tocou profundamente. Eu não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa bilha. Estou juntando alguns gravetos para preparar uma última refeição para mim e meu filho. Ela não tinha nada, ela estava no fundo, e mesmo assim, quando Elias disse, não tema, prepara primeiro um pão para mim,
e depois para você e seu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Ela obedeceu. Ela deu o pouco que tinha. Ela agiu na fé quando não havia absolutamente nenhuma evidência visível de que as coisas iam mudar. E o resultado? A Bíblia diz que a farinha não acabou e o azeite não faltou, por dias, por semanas, por todo o tempo da seca. A provisão foi sobrenatural, contínua, fiel. Por quê? Porque eu nunca abandono quem confia em mim. Nunca. Nem quando a situação parece impossível. Nem quando os recursos visíveis estão esgotados. Nem quando humanamente não há saída. Quando alguém me entrega o pouco que tem com fé genuína, eu multiplico, eu provejo, eu supro. Agora pensa nos discípulos numa noite de tempestade no mar da Galileia. Eles eram pescadores experientes, homens que conheciam o mar, que entendiam os ventos, que sabiam quando uma tempestade era séria, e aquela tempestade era séria. As ondas quebravam sobre o barco, a água entrava, o vento uivava. E eu estava dormindo. Eles me acordaram com uma pergunta que revela tudo. Mestre, não te importa que pereçamos? Uma pergunta que carrega dentro dela uma acusação. Onde você está? Por que não está agindo? Por que parece que você não se importa? Eu me levantei, repreendi o vento, disse ao mar: aquieta-te, cala-te. E houve uma grande bonança. E depois eu os olhei e perguntei: por que vocês estão assim tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Não porque eu estivesse com raiva deles, mas porque eu queria que eles entendessem. Eu estava no barco com eles o tempo todo. Mesmo dormindo, eu estava lá. E se eu estava lá, a tempestade não podia afundá-los, independentemente de quanto parecesse que ia afundar. Eu estou no barco com você. Eu estou no barco com você agora mesmo, nessa tempestade financeira, nessa agitação, nesse momento em que as ondas parecem grandes demais. Eu não saí, eu não fui embora, eu estou aqui. E quando eu me levantar na sua situação, quando eu falar na sua tempestade, haverá bonança, haverá paz, haverá solução onde não havia saída. Pensa em Davi, um menino pastor, o mais novo entre os irmãos, aquele que nem foi chamado quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Ele estava no campo cuidando das ovelhas, enquanto os irmãos se apresentavam ao profeta. Ninguém pensou nele, ninguém achou que ele fosse relevante. Mas quando eu disse a Samuel: não olhes para a aparência, nem para a altura da estatura, o homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. E quando Samuel ungiu Davi com óleo, o destino daquele menino mudou para sempre. Não porque ele tivesse as condições externas certas, mas porque ele tinha o coração certo. Porque eu vejo o que os outros não veem. Eu valorizo o que os outros descartam. Eu escolho quem os outros ignoram. E eu te digo hoje, você pode sentir que está no campo, longe, esquecido, sem que ninguém perceba o seu potencial. Mas eu vejo, eu sempre vi, e o meu plano para a sua vida não depende do reconhecimento dos outros, depende da minha palavra, e a minha palavra é imutável. Eu nunca abandonei quem confiou em mim. Essa é a prova mais consistente da história, da Bíblia e da vida real. Cada pessoa que atravessou o fogo da dificuldade com a mão na minha mão saiu do outro lado. Algumas saíram rapidamente. Outras levaram mais tempo, mas todas saíram. Nenhuma que perseverou ficou parada para sempre. E você vai sair também. A sua prova está chegando ao fim. A sua colheita está chegando. E quando ela chegar, você vai poder olhar para trás e dizer: Deus nunca me abandonou. Cada passo difícil que eu dei, Ele estava do meu lado. Escreva nos comentários: Deus nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Meu querido filho, minha querida filha, existe um mundo que os seus olhos físicos não conseguem alcançar.
Um mundo que está mais real do que qualquer coisa que você pode tocar, ver ou sentir com os sentidos naturais. É o mundo espiritual, o mundo onde as decisões eternas são tomadas, onde os recursos são movimentados, onde as ordens são dadas, onde as promessas são preparadas antes de se manifestarem no mundo físico. E eu quero te abrir uma janela para esse mundo hoje. Não para satisfazer curiosidade, mas porque o que está acontecendo lá nos bastidores do invisível diz respeito diretamente à sua vida, diretamente à sua situação financeira, ao seu futuro, à bênção que está a caminho. Primeiro, eu estou preparando pessoas para cruzar o seu caminho. Pessoas que têm o que você precisa: informação, oportunidade, recurso, conexão. Pessoas que vão aparecer na sua vida nos próximos dias e semanas de uma forma que vai parecer casual, mas que eu orquestrei com precisão. Você vai se lembrar deste vídeo quando isso acontecer. Vai pensar, foi Deus. E vai ter razão. Na Bíblia, quando eu quis livrar o povo de Israel da escravidão, eu não apenas mandei as pragas sobre o Egito, eu também preparou o coração do povo egípcio para favorecer os israelitas. A Bíblia diz que o povo de Israel achou graça aos olhos dos egípcios, e eles saíram do Egito carregados de ouro, prata e roupas dos egípcios. Seus opressores se tornaram, sem querer, os patrocinadores da sua liberdade. Eu consigo fazer isso. Eu consigo mudar o coração das pessoas. Eu consigo abrir portas onde havia muro. Eu consigo fazer com que alguém que nunca pensaria em te ajudar olhe para você e sinta um impulso inexplicável de fazer exatamente isso. Não porque eu force a vontade de ninguém, mas porque quando eu trabalho em favor dos meus filhos, eu trabalho no invisível de maneiras que o mundo natural não consegue compreender. Segundo, eu estou alinhando circunstâncias. Sabe quando uma série de coisas acontece de um jeito que parece impossível ser coincidência? Quando um telefonema chega no momento exato, quando uma conversa abre uma porta que estava fechada há anos, quando uma ideia aparece de repente, clara como o sol, e muda a direção de tudo. Isso não é sorte. Isso sou eu trabalhando nas circunstâncias da sua vida. Eu sou o Deus do timing perfeito, não do timing humano, que muitas vezes é apressado ou tardio, mas do timing eterno, que leva em conta tudo o que eu sei sobre você, sobre o que você precisa, sobre o que vai te abençoar de verdade, sobre o impacto que a sua prosperidade vai ter no mundo ao seu redor. Quando eu movo uma circunstância, ela se encaixa com precisão cirúrgica no exato momento em que precisa. Terceiro, eu estou trabalhando no seu interior. E este é talvez o trabalho mais importante e o mais invisível. Porque a maior transformação que precisa acontecer na sua vida financeira não é externa, é interna. É a transformação da forma como você pensa sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre possibilidade, sobre o que é possível para alguém como você. Muitas pessoas carregam, sem perceber, uma mentalidade de pobreza que foi plantada na infância, no ambiente, nas experiências dolorosas do passado. Uma voz interna que diz: dinheiro é para os outros, prosperidade não é para mim, eu não sou capaz. Sempre fui assim e sempre vou ser assim. E essa mentalidade sabota as bênçãos antes mesmo de chegarem, porque a pessoa não está preparada internamente para recebê-las. Eu estou trabalhando nisso em você. Cada oração, cada momento de adoração, cada vez que você escolheu confiar em mim mesmo com dúvidas no coração, tudo isso foi instrumento nas minhas mãos para ir quebrando esses padrões antigos, essas crenças limitantes, esses muros internos que precisam cair antes da prosperidade entrar. E o trabalho está chegando à conclusão. O terreno interno está sendo preparado. O coração está sendo expandido. A mente está sendo renovada. E quando a bênção chegar,
e ela vai chegar, você vai ter a capacidade interna para carregá-la, administrá-la, multiplicá-la e usá-la para o bem das pessoas que você ama e para a glória do meu nome. Quarto, eu estou guardando recursos com o seu nome. Isso pode soar impossível, mas a Bíblia diz claramente que o bem do pecador está guardado para o justo. Há riquezas no mundo que foram criadas, acumuladas, administradas, mas que têm um destino. E alguns desses destinos têm o seu nome. Não estou falando de algo mágico, estou falando de algo espiritual e real, de heranças que vão se abrir, de oportunidades de negócio que vão surgir, de ideias que vão gerar valor, de bênçãos que estão represadas por razões espirituais, mas que, quando a represa se abrir, vão fluir com uma força que vai surpreender você e todos ao redor. A questão não é se eu tenho o que você precisa. A questão nunca foi essa. Porque eu tenho. Eu sou o dono do gado de 1000 colinas. Eu sou o Deus que criou cada recurso que existe nesta terra. Eu não tenho escassez. Eu não tenho limitação. O que eu tenho, em abundância, que a mente humana não consegue calcular, está disponível para os meus filhos. A questão é, você está posicionado para receber? E esse é o tema do próximo capítulo. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos a um capítulo que pode ser o mais prático e transformador de todo esse vídeo. Porque uma das verdades mais importantes que existe no reino espiritual é esta. A bênção existe, mas o posicionamento é necessário. Deixa eu te dar uma imagem que vai ficar na sua mente. Imagine que está chovendo, uma chuva abundante, generosa, a chuva que o agricultor esperava há meses. A água está caindo do céu sem limitação. Mas se você estiver dentro de casa, sem um recipiente do lado de fora, a chuva vai cair. E você não vai pegar nada. Não porque a chuva seja escassa, não porque você não mereça, mas porque você não está posicionado para receber. O posicionamento muda tudo. Então, como você se posiciona para receber o que eu já separei para você? Deixa eu te mostrar, com clareza e profundidade, o que isso significa na prática. O primeiro posicionamento é o da fé ativa. Não a fé passiva que fica sentada esperando que tudo caia do céu sem fazer nada, mas a fé que age. A fé que caminha mesmo sem ver o caminho completo. Pensa em Noé. Eu lhe disse que haveria um dilúvio e ele começou a construir uma arca num tempo em que nunca havia chovido daquela forma. As pessoas ao redor devem ter rido, devem ter chamado ele de louco. Mas Noé agiu baseado na minha palavra, não na evidência que os olhos mostravam. E quando a chuva veio, ele estava posicionado. Que ação de fé eu estou te chamando a tomar hoje? Pode ser retomar um projeto que você deixou de lado. Pode ser dar um passo em direção a uma oportunidade que parece grande demais para você. Pode ser investir tempo num aprendizado que vai abrir portas. Pode ser dar uma oferta em fé quando a situação não parece confortável para isso. Não estou falando de imprudência, estou falando de movimento. Porque fé sem obra é morta, e bênção sem posicionamento não chega. O segundo posicionamento é o da gratidão. E eu sei que isso pode parecer contraditório. Como posso ser grato quando a situação está difícil? Mas a gratidão não é uma resposta à situação. A gratidão é uma postura de coração que reconhece que, independentemente da situação presente, eu sou bom, eu sou fiel e o que eu prometi vai se cumprir.
Gratidão abre portas que a queixa fecha. Gratidão posiciona o seu coração num estado de receptividade que a amargura e o ressentimento impossibilitam. Quando você acorda de manhã e antes de olhar para os problemas, olha para o que tem, a vida, a saúde, a família, a fé, a minha presença, você está se posicionando para mais. Porque quem é fiel no pouco, eu torno fiel no muito. O terceiro posicionamento é o da generosidade, e esse é o que mais desafia a lógica humana, mas é um dos mais poderosos no reino de Deus. Dar quando você sente que não tem o suficiente parece ilógico, mas é exatamente o que a viúva de Sarepta fez. Ela deu primeiro quando tinha o mínimo e experimentou provisão sobrenatural. É o que os discípulos fizeram quando eu peguei 5 pães e 2 peixes de um menino e alimentei 5.000 pessoas. O milagre começou com alguém dando o que tinha, por menor que fosse. A generosidade quebra o espírito de escassez. Quando você dá, você declara com o seu ato: eu acredito que há mais. Eu acredito que meu Deus supre. Eu não estou preso na mentalidade de que o que tenho é tudo que haverá. E essa declaração, feita com o coração e com a ação, abre canais espirituais de provisão que a ganância mantém fechados. O quarto posicionamento é o da paz. E esse talvez seja o mais difícil de todos, porque paz em meio à tempestade vai contra todos os instintos humanos. Mas a ansiedade e o medo não resolvem problemas financeiros. Eles os agravam. A mente em pânico não pensa com clareza. O coração em ansiedade não ouve a minha voz com nitidez. E muitas vezes a solução para o problema financeiro está num insight, numa ideia, numa direção que eu quero te dar, mas que você só consegue ouvir quando está em paz. A paz não significa indiferença. Não significa fingir que os problemas não existem. Significa confiar que eu estou no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Significa descansar na minha soberania enquanto você faz a sua parte. Significa dormir à noite sabendo que o Pai não está dormindo e que Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida enquanto você descansa. O quinto posicionamento é o da comunidade. Nenhum filho meu foi feito para prosperar em isolamento. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Há um poder na comunidade de fé que multiplica o que seria impossível individualmente. Há encorajamento que sustenta quando você está fraco. Há oração que move montanhas quando pessoas se unem pela mesma causa. Há sabedoria que é compartilhada, que evita erros que custariam muito. Se você se isolou por vergonha da situação financeira, eu te convido a sair desse isolamento. Não para exibir os seus problemas para qualquer pessoa, mas para encontrar as pessoas certas, aquelas que caminham comigo, que podem orar com você, caminhar com você e celebrar com você quando a virada vier. Você está se posicionando. Está tomando as atitudes que correspondem à fé que você diz ter, porque a bênção está a caminho, mas ela vai aterrissar onde houver um coração preparado, uma vida posicionada, um filho que agiu como se já acreditasse no que eu prometi. Escreva nos comentários: eu estou me posicionando para receber minhas bênçãos. Meu querido filho, minha querida filha, há algo que eu preciso falar com você hoje que vai tocar em camadas profundas da sua história. Camadas que talvez você nunca tenha examinado com seriedade, mas que têm influência direta sobre a sua realidade financeira. Existem correntes invisíveis, mas reais. Padrões que se repetem de geração em geração. Crenças que foram plantadas tão cedo na sua vida que se tornaram parte da sua identidade sem que você percebesse. Vozes que você internalizou e que agora soam como a sua própria voz, mas que não são suas. São mentiras antigas, disfarçadas de verdades pessoais. E hoje eu vim quebrá-las. A primeira corrente que quero identificar é a corrente da mentalidade de pobreza. Essa corrente não é sobre dinheiro.
É sobre a forma como você se relaciona com o conceito de prosperidade. Muita gente cresceu num ambiente onde dinheiro era escasso, onde se falava sobre dinheiro com angústia, onde a mensagem implícita era: a vida é assim, sempre vai ser difícil, gente como a gente não prospera. E essa mensagem, repetida ao longo dos anos, criou uma crença profunda de que a pobreza é a sua condição natural e que qualquer coisa diferente disso seria uma anomalia, uma sorte que não dura, uma situação que não é para você. Essa mentalidade se manifesta de formas sutis, na dificuldade de cobrar o valor justo pelo seu trabalho, no desconforto de receber, na tendência de gastar tudo quando entra algum dinheiro, no medo de investir, na crença de que riqueza corrompe e que, portanto, é melhor ficar sem. Essas crenças não são neutras. Elas têm poder de moldar comportamentos, e comportamentos moldam resultados. Mas eu te digo, essa corrente pode ser quebrada, e a chave para quebrá-la está na renovação da mente, que não é um processo mágico instantâneo, mas um processo real, consistente, de substituir as mentiras pelas verdades que estão na minha palavra. A verdade de que eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. A verdade de que eu me agrado da prosperidade do meu servo. A verdade de que não há mérito espiritual na pobreza. O que eu valorizo é a integridade, a generosidade e a confiança em mim. A segunda corrente é a corrente das maldições de palavra. Palavras têm poder. Isso é uma lei espiritual que atravessa toda a Bíblia. E palavras negativas pronunciadas sobre você, especialmente por pessoas de autoridade na sua vida, têm o poder de criar padrões. Um pai que disse: você nunca vai dar nada na vida. Uma mãe que disse: dinheiro nunca fica nas suas mãos. Um professor, um líder, alguém que falou palavras que cortaram fundo e que ficaram. Essas palavras não têm poder sobre você sem a sua permissão. Mas quando você as aceita, quando as repetiu internamente, quando as transformou em crenças sobre si mesmo, elas criaram estruturas. E essas estruturas precisam ser demolidas com a autoridade da minha palavra. Eu te dou hoje a autoridade de cancelar cada palavra negativa que foi pronunciada sobre a sua vida financeira. Eu te dou a autoridade de declarar sobre si mesmo o que eu declaro. Que você é filho do Deus Altíssimo, que você é herdeiro das promessas de Abraão, que a bênção do Senhor enriquece e não traz tristeza consigo. Essas não são declarações vazias. São armas espirituais que quebram correntes reais. A terceira corrente é a corrente da culpa e da vergonha. Muitas pessoas carregam uma culpa profunda pela situação financeira que vivem, como se fosse uma falha moral, uma prova de que são menos do que deveriam ser. E a vergonha que acompanha essa culpa fecha portas, isola, paralisa. Porque quando você tem vergonha, você não pede ajuda. Quando você tem vergonha, você não age. Quando você tem vergonha, você se esconde. E quem está escondido não pode ser encontrado pela bênção. Eu não condeno você pela sua situação financeira. Eu não te olho com desprezo por ter dívidas, por ter tomado decisões que não foram as melhores, por ter confiado em pessoas erradas, por ter enfrentado circunstâncias que estavam além do seu controle. Eu te olho com amor, com misericórdia, com a disposição de pegar a sua história, com todos os seus erros e falhas, e reescrevê-la. A culpa olha para o passado e paralisa. O arrependimento genuíno olha para o passado, aprende com ele e se volta para frente com novos recursos. Eu não quero que você carregue culpa, quero que você carregue aprendizado. E com esse aprendizado, que você se levante e caminhe para o futuro que eu preparei. A quarta corrente é a corrente do adiamento. Essa é mais sutil, mas igualmente poderosa. É a tendência de sempre achar que a mudança vai acontecer amanhã, na próxima semana, quando as condições forem melhores, quando você tiver mais tempo, mais dinheiro, mais energia.
E amanhã vai ser a mesma coisa, porque o adiamento não é uma questão de circunstância, é uma questão de coração. O momento de agir é sempre agora. A decisão de mudar é sempre hoje, não amanhã, não depois que a situação melhorar. Agora, no meio da dificuldade, com os recursos que você tem, com a fé que você tem, com o coração que você tem. Cada corrente que eu nomeei aqui pode ser quebrada, não pela sua força de vontade, porque a força de vontade humana tem limite, mas pela minha graça, que não tem limite. Pela renovação da sua mente que acontece quando você mergulha na minha palavra, pela oração, que é uma conversa real comigo, não um ritual vazio, pelo suporte de uma comunidade que caminha na mesma direção. Você é mais livre do que pensa e vai ser mais livre ainda. Meu amado filho, minha amada filha, existe algo que eu preciso te ensinar sobre a forma como as minhas bênçãos se manifestam, porque essa compreensão pode ser a diferença entre você reconhecer a sua virada quando ela chegar ou deixá-la passar sem perceber. As minhas bênçãos raramente chegam como um trovão no meio de um céu azul. Raramente aparecem de uma forma óbvia, espetacular, impossível de ignorar, pelo menos não no início. Geralmente, elas começam de forma silenciosa, pequena, quase imperceptível, como uma semente que germina embaixo da terra antes de aparecer na superfície, como a aurora que começa com uma claridade tênue no horizonte antes de o sol aparecer em toda a sua glória. E porque muitas pessoas estão esperando o trovão, elas não percebem a aurora. Porque estão esperando o espetacular, elas descartam o pequeno. E perdem, sem perceber, os sinais de que a sua virada já começou. Então deixa eu te mostrar esses sinais. E enquanto eu falo, presta atenção se algum deles já está presente na sua vida. O primeiro sinal é a inquietação criativa. Quando algo está por vir na sua vida, muitas vezes começa com uma agitação interior. Ideias que aparecem de repente, sonhos que começam a voltar, uma vontade de fazer algo diferente que não estava lá antes. Essa inquietação não é ansiedade, é o sinal de que eu estou te preparando para o movimento. É o vento antes da chuva. Você tem sentido isso? Uma ideia que fica voltando, um projeto que você não consegue tirar da cabeça, um desejo de mudar algo que antes estava acomodado? Presta atenção nisso, porque pode ser o começo da sua virada. O segundo sinal é a abertura de conexões inesperadas. Quando eu estou movendo a sua vida em direção à bênção, começo a trazer pessoas ao seu redor que têm o que você precisa: informação, oportunidade, experiência, recurso. Às vezes, essas conexões parecem casuais. Um encontro numa fila, uma conversa numa reunião de igreja, uma mensagem de alguém que você não falava há anos, uma indicação que vem pelo caminho menos esperado. Você tem encontrado pessoas novas? Tem tido conversas que parecem abrir portas? Tem recebido indicações, convites, propostas que não estavam no seu planejamento? Isso não é coincidência. Sou eu movendo as peças. O terceiro sinal é o fechamento de ciclos que antes pareciam intermináveis. Às vezes, antes da virada, algo que estava emperrado de repente se resolve. Uma dívida que estava travada encontra uma saída. Um problema que parecia sem solução se dissolve. Uma situação que você achava que ia durar para sempre chega ao fim. Esses fechamentos de ciclo são portas que eu estou fechando. Porque antes de abrir a porta nova, preciso fechar as antigas. Se algo na sua vida está chegando ao fim agora, não interprete apenas como perda. Interprete como encerramento de ciclo e abertura de uma nova temporada. O quarto sinal é a paz que não faz sentido. Quando a virada está próxima, muitas vezes há um presente de paz que vem de mim, uma tranquilidade no meio de circunstâncias que deveriam estar gerando ansiedade. Uma sensação de vai ficar bem, que não tem explicação lógica, mas que está lá. Essa paz não é negação da realidade,
É a minha presença se tornando mais tangível em você, preparando você para o que está por vir. Se você tem sentido uma paz estranha no meio das dificuldades, não questione isso, receba isso. É o meu presente para você nessa temporada. O quinto sinal é o aumento da fome espiritual. Quando algo grande está prestes a acontecer na vida de um filho meu, muitas vezes há um aumento do desejo de buscar a minha presença. Mais oração, mais leitura da palavra, mais adoração, mais sede de mim. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo preparando você espiritualmente para o que está por vir no natural. Se você está com mais sede espiritual do que antes, se está sentindo um chamado mais forte para buscar a minha presença, isso é sinal. Responde a esse chamado. Aprofunda essa busca, porque a intimidade comigo é o canal pelo qual as bênçãos fluem com mais força. A virada pode já ter começado, de formas sutis que você não estava equipado para reconhecer. Mas agora, você sabe. Agora, você pode olhar para a sua vida com novos olhos e perguntar: onde estão os sinais? E encontrá-los. Escreva nos comentários. Eu reconheço os sinais da minha virada. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo que pode ser o divisor de águas real da sua vida. Não apenas espiritual, não apenas emocional, mas prático, concreto, transformador. Porque eu sou um Deus que fala, que orienta, que direciona. Eu não sou um Deus distante que te deixa adivinhar o que fazer. Eu sou o pai que caminha ao lado do filho e diz: este é o caminho, anda por ele. E é exatamente isso que eu vim fazer agora. Te dar instruções, direções específicas para os próximos dias da sua vida. Não instruções religiosas vazias, não clichês espirituais que não resolvem nada na prática, mas orientações reais, profundas, que quando aplicadas com fé e consistência, vão mudar o curso da sua trajetória financeira de uma forma que você vai reconhecer como a minha mão agindo sobre a sua vida. Eu preciso que você leia cada instrução com atenção, que não passe os olhos por cima sem deixar entrar, que pergunte a si mesmo, após cada uma: estou fazendo isso? Estou disposto a fazer isso? Porque instrução que não é aplicada é apenas informação. Informação sem aplicação não transforma nada. A primeira instrução é: declare em voz alta todos os dias, sem exceção. Existe uma diferença enorme entre pensar uma coisa e falar uma coisa. O pensamento acontece no interior, e o interior é importante, eu sei. Mas a palavra falada atravessa uma barreira que o pensamento não atravessa. A palavra falada envolve a sua vontade, a sua escolha consciente de colocar no ar algo que antes estava apenas na mente. E no mundo espiritual, a palavra falada tem um peso que vai além do que a ciência consegue medir. Eu criei o mundo com palavras. Haja luz, e houve luz. Não porque as palavras sejam mágicas, mas porque eu escolhi criar por meio da palavra e fiz você a minha imagem. E assim como eu criei com palavras, você participa da criação da sua realidade com as suas palavras. O que você fala repetidamente sobre si mesmo, sobre a sua situação, sobre o seu futuro, vai moldando o que você acredita, o que você espera e o que você atrai para a sua vida. Então, eu te dou instruções claras, toda manhã, antes de sair da cama, antes de pegar o celular, antes de começar qualquer coisa. Abra a boca e declare. Declare em voz alta, com convicção, mesmo que a sua voz esteja rouca de sono, mesmo que a sua fé esteja pequena naquele momento. Declare: eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou amado, escolhido e chamado. A bênção do Senhor está sobre a minha vida hoje. O favor de Deus me precede em todo lugar que eu colocar os meus pés. Portas estão se abrindo para mim agora. Recursos estão sendo direcionados para a minha vida agora. Eu sou próspero. Eu sou livre. A minha virada financeira está acontecendo hoje. Faça isso todos os dias. Não por um dia.
Não por uma semana quando você estiver animado. Todos os dias, especialmente nos dias em que não sentir vontade, especialmente nos dias em que a situação parecer pior do que ontem. Porque é nesses dias que a declaração tem mais peso. É nesses dias que você está exercitando uma fé que não depende de circunstâncias. E é essa fé que move montanhas. Com o tempo, e não vai demorar tanto quanto você pensa, essas declarações vão deixar de ser apenas palavras e vão se tornar convicções. E convicções moldam comportamentos, e comportamentos moldam resultados. Esse é o ciclo que eu estabeleci, e ele funciona. Sempre funcionou para cada filho meu que teve coragem de aplicar. A segunda instrução é: cuide com excelência do que já está nas suas mãos. Eu observo a fidelidade antes de aumentar a responsabilidade. Sempre fiz isso. A Bíblia registra claramente: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso não é apenas um versículo bonito para decorar, é um princípio de operação do meu reino. Eu não dou o muito para quem não cuidou do pouco, não porque eu seja cruel, mas porque seria cruel da minha parte dar uma grande bênção para alguém que não está preparado para administrá-la. Então olha para o que está na sua mão agora. O emprego que você tem, mesmo que pareça pequeno demais para o seu potencial, mesmo que a remuneração não seja o que você merece, mesmo que o ambiente seja difícil. Você está entregando o seu melhor lá? Está chegando no horário? Está fazendo o seu trabalho com qualidade genuína, não apenas o mínimo para não ser demitido. Porque a forma como você trata o emprego que tem é o cartão de visitas que você me apresenta para o próximo nível. O negócio que você tem, mesmo que esteja pequeno, mesmo que as vendas estejam fracas, você está cuidando dos clientes que já tem com a mesma dedicação que teria se tivesse 100 vezes mais. Porque clientes bem tratados se multiplicam. E a forma como você trata o cliente de hoje determina o tamanho da sua clientela de amanhã. Os relacionamentos que você tem, família, amigos, comunidade, você está investindo neles? Porque prosperidade sem relacionamentos saudáveis é uma fundação rachada. E eu não construo sobre fundações rachadas. Cuide do que está na sua mão com excelência, com integridade. Com o coração de quem sabe que o Pai está observando, não para te julgar, mas para te promover. A terceira instrução é: organize o caos financeiro que existe na sua vida. Eu sou um Deus de ordem. Tudo seja feito decentemente e em ordem. Isso não é apenas para os cultos na igreja, é para a vida inteira, incluindo as finanças. E muitas pessoas vivem numa névoa financeira. Não sabem exatamente quanto devem, para quem devem, com que juros, em que prazo. Não sabem exatamente o que entra e o que sai todo mês. Não têm controle sobre para onde vai o dinheiro. Essa névoa é paralisante. Você não consegue resolver o que não vê claramente. Você não consegue tomar decisões financeiras boas quando não tem as informações necessárias na mão. A desorganização financeira cria ansiedade, porque você sente que as coisas estão fora de controle, mas não sabe exatamente o tamanho do problema. E a mente humana muitas vezes infla o que não consegue medir claramente, tornando tudo parecer ainda maior e mais assustador do que realmente é. Então, nos próximos dias, sente, reserve um tempo. Pode ser uma tarde de sábado, pode ser uma hora à noite. Pegue papel e caneta, ou uma planilha, se preferir, e coloque tudo à vista. Quanto você deve, para quem você deve, a taxa de juros de cada dívida, o prazo de cada uma, quanto você recebe por mês, quanto você gasta, para onde vai cada centavo. Esse exercício vai ser desconfortável. A maioria das pessoas evita fazer isso exatamente por isso, porque ver os números claramente dói. Mas a dor da clareza é muito menor do que a dor da ignorância prolongada. E a clareza é o primeiro passo para o controle. E o controle é o primeiro passo para a liberdade.
E a liberdade financeira é o que eu quero para você. Não como um sonho distante, mas como uma realidade construída, tijolo por tijolo, decisão por decisão. Quando você organiza, você me dá algo com que trabalhar. Quando você tem clareza, eu posso te mostrar o caminho. Quando você enfrenta a realidade com coragem, eu posso te guiar através dela. Mas quando você foge da realidade financeira, quando você prefere não saber, você fecha as portas para as soluções que eu quero te mostrar. A quarta instrução é: plante sementes generosas, mesmo que pareça ilógico. Esta instrução vai contra tudo que a lógica financeira convencional diz. A lógica do mundo diz: primeiro resolva as dívidas, primeiro estabilize a situação, depois que sobrar, aí sim você pode dar. Mas o problema é que para muitas pessoas nunca sobra. E se a generosidade fica condicionada ao sobrar, ela nunca acontece. O princípio do meu reino é diferente. É o princípio da semente. Você planta primeiro e depois colhe. Não planta depois de colher. A ordem é semear, esperar e colher. E quem não semeia, não colhe. É simples assim. É imutável assim. A viúva de Sarepta deu primeiro e depois foi abençoada. Os discípulos ofereceram os 5 pães e 2 peixes, e depois foram multiplicados para alimentar 5.000. Abraão ofereceu Isaque, e depois recebeu o carneiro e a promessa. O padrão se repete porque é um padrão que eu estabeleci, e o que eu estabeleço não muda por conveniência humana. Então, nos próximos dias, plante. Pode ser uma oferta na sua igreja, mesmo que seja pequena, dada com fé genuína. Pode ser ajudar alguém em situação ainda mais difícil que a sua, porque quem acha que não tem nada para dar, geralmente tem mais do que imagina. Pode ser dedicar o seu tempo, as suas habilidades, o seu conhecimento de forma generosa para alguém que precisa. A semente não precisa ser grande para produzir uma colheita grande. O que importa é o coração por trás dela. O coração que diz: eu confio que meu Deus cuida de mim. Eu não estou preso na escassez. Eu acredito na multiplicação. Esse coração, expresso através de um ato de generosidade, é uma semente poderosa nas minhas mãos. E o que entra nas minhas mãos, eu multiplico. A quinta instrução é: invista em conhecimento financeiro. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso se aplica a todas as áreas da vida, incluindo as finanças. E há uma ignorância financeira que é muito comum entre os meus filhos, não por falta de inteligência, mas por falta de acesso à informação certa, ao ensinamento certo, às ferramentas certas. Há princípios de administração financeira que, quando aplicados com consistência, transformam a realidade material de uma pessoa. Não é magia, é sabedoria prática. Como administrar um orçamento, como sair das dívidas de forma estratégica, começando pelas de maior custo, como construir uma reserva de emergência, como investir, mesmo que pequenas quantias, de forma consistente ao longo do tempo, como gerar renda adicional, aproveitando habilidades que você já tem. Esses conhecimentos não são exclusivos para os ricos, são acessíveis para qualquer pessoa que esteja disposta a aprender. E quando combinados com a fé, com a oração, com os princípios espirituais que eu vim te ensinar neste vídeo, eles se tornam ainda mais poderosos. Nos próximos dias, busque aprender. Leia um livro sobre finanças pessoais. Assista a vídeos de pessoas que já conquistaram a liberdade financeira e que compartilham o que aprenderam. Busque orientação de alguém de confiança que entende de finanças. Invista em cursos, em conhecimento, em informação de qualidade. Porque quando eu abrir uma porta para você, e eu vou abrir, você vai precisar ter o conhecimento para atravessá-la. A oportunidade que chega para alguém despreparado, muitas vezes vai embora sem que a pessoa perceba que era ela. E eu não quero que você perca o que eu preparei por falta de preparo. Por isso, o conhecimento não é opcional, é parte do seu posicionamento. A sexta instrução é:
Estabeleça a oração como hábito inabalável, não a oração de emergência, aquela que você faz quando o desespero bate e que some quando a pressão alivia um pouco. Mas a oração consistente, diária, que mantém o canal entre você e eu sempre aberto, sempre fluindo, sempre ativo. A oração não é uma atividade religiosa que você faz para cumprir um protocolo espiritual. A oração é uma conversa. É o momento em que você fala comigo e eu falo com você. É o momento em que eu posso te dar direção para o próximo passo. Te avisar de um perigo que você não está vendo, te encorajar quando as forças estão baixas, te mostrar uma saída que não está no seu mapa ainda. É o momento mais produtivo do seu dia, mesmo que pareça o mais improdutivo para os olhos do mundo. Estabeleça um tempo fixo de oração, não quando sobrar tempo, porque nunca vai sobrar. Não apenas quando sentir vontade, porque a vontade nem sempre estará lá. Mas um tempo protegido, sagrado, que você guarda com a mesma seriedade com que guarda um compromisso importante. Pode ser de manhã, antes de começar o dia. Pode ser à noite, antes de dormir. Pode ser nos dois momentos. O que importa é a consistência, porque é na oração consistente que o relacionamento comigo se aprofunda. E é no relacionamento aprofundado que as maiores revelações acontecem. Quando você ora com consistência, você não está apenas pedindo, você está se conectando. E dessa conexão fluem insights, ideias, direções, soluções que a sua mente sozinha não alcançaria. Muitos dos maiores avanços na vida de pessoas que caminham comigo começaram numa sala de oração, num momento de silêncio diante de mim, num instante em que eu pude falar porque havia um coração disposto a ouvir. Seja esse coração, crie esse espaço e observe o que começa a acontecer. A sétima instrução é: cuide da sua saúde emocional. Esta instrução surpreende muita gente quando eu a dou, mas ela é fundamental para a prosperidade sustentável, porque ansiedade crônica, medo constante, raiva não resolvida, mágoas antigas, essas coisas têm um custo enorme. Elas drenam a energia que você precisaria para agir com clareza. Elas nublam o julgamento na hora de tomar decisões importantes. Elas criam um estado interno que sabota o externo. Não estou dizendo que você não pode ter emoções difíceis. Você pode. Eu as fiz para você. Tristeza, medo, raiva são emoções humanas legítimas que têm seu lugar. Mas quando essas emoções se tornam um estado permanente, quando a ansiedade é a água em que você nada constantemente, quando o medo dita cada decisão, então elas deixam de ser emoções passageiras e se tornam prisões. Nos próximos dias, preste atenção ao estado emocional em que você está operando. Se a ansiedade estiver muito alta, busque ajuda. Conversar com um amigo de confiança, com um pastor, com um conselheiro. Cuide do seu sono, cuide da alimentação, faça exercício, mesmo que simples, mesmo que curto. O corpo e a mente estão conectados de formas que a ciência ainda está descobrindo, mas que eu já sei há eternidades. Um filho meu que está bem por dentro tem muito mais capacidade de prosperar por fora. A paz interior é o terreno mais fértil para a bênção crescer. Essas 7 instruções formam um caminho. Não são sugestões opcionais, são o mapa para o próximo capítulo da sua vida. Siga esse mapa com fé, com consistência, com a determinação de quem sabe que o destino vale cada passo difícil do caminho. Escreva nos comentários: eu sigo as instruções de Deus e minha vida está mudando. Meu filho, minha filha, eu decreto sobre você hoje. Eu decreto que a temporada de escassez que você viveu está chegando ao fim. Não amanhã, como promessa distante, mas agora, neste exato momento, o relógio que eu ajustei para a sua vida está marcando a virada. A temporada de espera cumpriu o seu propósito. Ela te formou, te aprofundou, te preparou para o que está por vir.
E agora, a temporada nova está começando. Uma temporada de colheita depois de tanto plantar. Uma temporada de abertura depois de tanto ver portas fechadas. Uma temporada de sim depois de tanto ouvir não. Eu decreto que cada dívida que pesa sobre os seus ombros vai encontrar solução. Não de qualquer jeito, mas de um jeito que vai ser inegavelmente a minha mão. Haverá caminhos que você não havia considerado. Haverá acordos que pareciam impossíveis. Haverá recursos que vão aparecer de lugares que você não estava esperando. Porque quando eu resolvo um problema, eu resolvo de uma forma que glorifica o meu nome, de uma forma que te faz ajoelhar e dizer: isso só poderia ter sido Deus. Eu decreto que o favor do meu nome vai repousar sobre você de uma forma tangível nos próximos dias. As pessoas vão sentir algo diferente em você, um magnetismo que não tem explicação natural. Portas que estavam fechadas para você vão se abrir sem que você precise forçar. Oportunidades vão aparecer no seu caminho sem que você precise correr atrás com desespero. Porque o favor divino não depende da sua habilidade de se vender. Depende da minha escolha de te promover. E eu escolho te promover agora. Eu decreto que a sua renda vai aumentar, que as fontes de recurso que você tem hoje vão ser expandidas e novas fontes vão surgir, que o seu trabalho vai ser valorizado de uma forma que ele não estava sendo, que as suas habilidades vão ser reconhecidas, que os seus esforços vão produzir resultados que antes pareciam desproporcionais ao que você fazia. Porque quando eu coloco a minha bênção sobre algo, ela multiplica além do que a equação natural justificaria. Eu decreto que a sua família vai ser abençoada através de você. Os seus filhos, se você os tem, vão herdar um legado diferente do que você herdou. Eles não vão herdar as mesmas lutas, os mesmos medos, as mesmas limitações. Vão herdar o fruto da sua perseverança, da sua fé, do preço que você pagou para chegar até aqui sem desistir. Vão crescer num ambiente diferente, um ambiente onde se fala de provisão com paz, não de escassez com angústia. Eu decreto que o seu cônjuge, se você é casado, vai ver uma mudança na atmosfera do lar. Que a tensão que as dificuldades financeiras trouxeram para o relacionamento vai dar lugar a uma paz renovada. Que vocês vão caminhar juntos para a próxima temporada, não como dois que sobreviveram à tempestade separados, mas como dois que saíram dela mais unidos, mais fortes, com uma história de fé compartilhada que ninguém vai poder tirar deles. Eu decreto que as ideias criativas que eu plantei dentro de você, aquelas ideias de negócio, de projeto, de solução que aparecem e que você muitas vezes descarta por achar que não são para você, vão começar a florescer. O dom que eu coloquei em você não é decorativo, é funcional, tem propósito, tem valor de mercado e chegou a hora de você levá-lo a sério, de desenvolvê-lo, de colocá-lo em ação, porque através dele eu quero te abençoar e abençoar outros através de você. Eu decreto que o espírito de pobreza, essa entidade espiritual real que trabalhou por anos para manter a sua mente presa na mentalidade de escassez, está quebrado. Agora, pela autoridade do meu nome, que é mais alto do que qualquer nome no céu e na terra, que a mentalidade que diz, não é para mim, nunca vai mudar. Pessoas como eu não prosperam. Está sendo substituída agora pela mentalidade do reino. Eu sou filho do Deus que possui tudo. A bênção do Senhor está sobre mim. Eu prospero porque meu Pai é o dono de tudo. Eu decreto que cada oração que você fez durante os anos de espera, aquelas orações que pareciam não estar chegando a lugar nenhum, que pareciam estar batendo no teto e caindo de volta no chão, foram ouvidas, cada uma. Nenhuma se perdeu. Elas estão guardadas comigo como sementes esperando o tempo certo de germinar. E o tempo chegou. A colheita dessas orações está vindo. E ela vai ser proporcional ao quanto você semeou em fé durante o tempo de espera.
Eu decreto que você nunca mais vai olhar para a sua situação financeira com desespero. Você pode olhar com seriedade, porque a seriedade é necessária. Você pode olhar com determinação, porque a determinação é necessária. Mas o desespero não tem mais lugar na sua vida, porque você agora sabe o que eu estou fazendo. Você agora sabe que não está sozinho. Você agora sabe que o Pai está no controle. E esse conhecimento é âncora para a sua alma nos dias mais difíceis. Eu decreto que este vídeo foi um ponto de inflexão na sua história. Que o dia em que você assistiu a esta mensagem vai ser lembrado por você, pelos seus filhos, pelos seus netos, como o dia em que algo mudou para sempre. Não porque minhas palavras tenham um poder mágico, mas porque a sua fé, ativada por esta palavra, é o que move o poder que eu coloquei à disposição dos meus filhos. E agora, meu filho, minha filha, eu quero que você faça algo sagrado comigo. Agora mesmo, onde você estiver, coloca a mão no seu peito, sente o seu coração batendo. Esse batimento é a prova mais concreta de que eu estou com você. Porque se eu tivesse te abandonado, você não estaria vivo para sentir isso. Cada batimento do seu coração é um ato de fidelidade minha sobre a sua vida. Cada respiração é graça. Cada momento que você existe é a prova de que eu ainda tenho planos para você. E agora, com a mão no peito, em voz alta se puder, ou em silêncio no seu coração, se o ambiente não permitir, repita comigo esta declaração. Fale com convicção. Fale como quem está recebendo algo que é real, que já existe no espiritual e que está se manifestando no natural. Pai, eu recebo o seu decreto sobre a minha vida hoje. Eu recebo a virada financeira que está chegando. Eu declaro que sou filho do Deus Altíssimo e a bênção do Senhor está sobre mim. Eu decreto que o tempo da minha espera acabou e o tempo da minha colheita chegou. Eu quebro, em nome de Jesus, cada corrente que tentou prender a minha prosperidade. Eu fecho cada porta aberta para o espírito de pobreza na minha vida. Eu abro o meu coração para receber tudo que Deus já separou para mim. Eu confio no meu Pai com toda a minha vida, com as minhas finanças, com o meu futuro, com a minha família. E eu declaro, minha virada está acontecendo agora, em nome de Jesus. Amém. Essa declaração foi ouvida nos céus. Não porque você foi eloquente ou perfeito ao dizê-la, mas porque saiu de um coração que, apesar de tudo, ainda crê, ainda confia, ainda está aqui, buscando, ouvindo, recebendo. Esse ato de permanecer na fé, apesar de tudo, é o que separa quem recebe a bênção de quem a deixa passar. É a perseverança que encontra a promessa no outro lado. É a fé que não desistiu no último metro antes da linha de chegada. Você não desistiu. Você está aqui. E isso significa que você está no lugar certo, no momento certo, para receber o que foi decretado sobre a sua vida hoje. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. E o que eu amo, eu cuido. O que eu cuido, eu prospero. O que eu prospero não volta para a pobreza. Escreva nos comentários. Eu recebo meu decreto de virada financeira hoje. Amém. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a